Vamos abrir o papo de hoje, o programa de hoje, com uma notícia muito bacana. Segundo o jornal italiano Tutto Sport, a Fiorentina deve renovar o contrato do jogador Davide Astori, que morreu no último domingo. Vini, conta essa história pra gente, que a gente já viu até jogador morrer em pleno jogo, né? Sim. Pleno campo de futebol, né? Mas não deixa de ser surpreendente também a notícia da morte dele, que a equipe estava em concentração, é isso? Em concentração, Fiorentina ia fazer uma partida contra o Udinese, ele estava ali concentrado junto com a equipe em um hotel em Udine e acabou falecendo, né? E agora, Edgar, surgem algumas novas informações. Primeiro vamos falar dessa notícia que você destacou aí na manchete, que foi dada pelo Comitê Olímpico Italiano, que anunciou que a Fiorentina vai renovar o contrato dele. Por quê? Porque já estava meio que definido, o contrato dele ia encerrar agora em junho, já estava definido uma renovação, pelo menos por 2 anos. Então aí, em um gesto, né, até de solidariedade, de gratidão pelo que representou o zagueiro e capitão Davide Astori para a Fiorentina, eles estão pensando aí em continuar com essa renovação para a esposa e filhos do Davide Astori, né? Então não sei se eles vão ali pagar um valor por mês ou já dão uma quantia do que ele receberia nesses 2 anos, né, Edgar? Agora tá tendo também, Ed, uma investigação em torno do caso. Ontem os procuradores italianos falaram que vão abrir aí todo um procedimento para determinar por que aconteceu essa morte repentina aí do capitão da Fiorentina, e aí eles investigam se pode ser considerado aí um homicídio culposo quando não há intenção de matar. E aí a fala do procurador é a seguinte: é nosso dever descobrir se isso foi uma tragédia, fatalidade, ou se alguém poderia ter detectado algo. Então vai ser feita uma investigação hoje e qualquer informação nova a gente fala aqui no Morning Show. E também, outro fato que chamou a atenção com relação a esse assunto foi a declaração do lateral brasileiro Daniel Alves, que foi perguntado, né, sobre a morte do Davide Astori. Hoje Daniel Alves vai jogar aquele jogo da PSG e Real Madrid, e perguntaram para ele sobre o Davide Astori. A fala dele acabou gerando um pouco de polêmica e foi considerada até fria, um pouco insensível para o momento por alguns jornais italianos. Qual foi a fala do Daniel Alves? Não ficamos tão abalados porque não o conhecíamos muito. Sinto muito pela sua família, penso que ele fez aquilo que gostaria neste mundo caótico e talvez esteja num lugar melhor agora. Mas todos os dias, milhares de crianças morrem de fome e não recebem tanta atenção. E são tão importantes quanto. Todos nós vamos morrer cedo ou tarde porque estamos aqui de passagem. Estamos tristes, mas certamente não tanto quanto seus familiares. Aí o Gazzetta dello Sport disse o seguinte, que a declaração do Daniel Alves foi indiferente com a morte do Davide Astori. O Correio dello Sport chamou de fria a reação também do brasileiro, e o Tutto Sport também criticou bastante aí essa declaração. Por outro lado, nas redes sociais teve gente falando: não, o Daniel Alves foi sincero, foi autêntico, ele é assim mesmo, né? Ele fala o que realmente pensa. Ele falou ali, né, que sentia pelos familiares, mas que por não conhecer, por não estar tão próximo do Davide Astori, ele não ficou tão abalado assim. E aí fez essa comparação com a morte de crianças também, que ele considera tão importante quanto, né, Edgar?